Longo período vivendo a política ativamente. Tem notado muitas mudanças? Rapaz, tenho. Mas são mudanças, infelizmente, para pior. E dos dois lados. Né? Primeiro digamos assim, do político, né? Eu não diria nem político profissional, apesar de ter alguns que fazem da política profissão, mas do candidato, dos candidatos, do político, em não ter nenhum pejo, né? Nenhuma vergonha em prometer o que sabe que não vai poder cumprir. E isso o tempo passa, né? E não muda. Todo mundo prometendo tudo. E do outro lado, do eleitor, né? O eleitor também, que antes votava por convicção, por análise das propostas, por verificar o plano de governo, etc. E hoje, lamentavelmente, evidentemente que não é unanimidade, até porque toda unanimidade é burra, mas a grande, uma expressiva maioria só vota se tiver alguma vantagem, ou pelo menos a promessa dessa vantagem. E aí é que a gente vê a história do que já se diz, né? Do partido canguru, de gente pulando para um lado, gente pulando para o outro, gente que vai e volta, gente que vai e volta, desvolta, revolta, e enfim, porque os compromissos são assumidos, não são cumpridos, ou, como eu diria, o Pix, que está na moda hoje, né? O Pix não é transmitido. Inclusive, o que a gente mais ouve hoje, eu dei muita risada naquela solenidade de assinatura de ordens de serviço, etc., lá no Luiz Eduardo, no CETEP, quando inclusive pediu, acho que pediu a você para gravar, se eu não me engano, não foi? Nosso amigo que na época, na hora não estava nem vendendo rifa e pediu, grava aí, Nani, grava aí, olha, voto em quem passar o Pix primeiro. Porque hoje, para votar, antes do voto, tem que vir um Pix. É urna eletrônica, Pix eletrônico. Ou seja, a gente está vendo um instrumento muito interessante que tem facilitado a vida de tanta gente e, lamentavelmente, já sendo prevista a sua utilização para o pagamento, a compra do voto, o pagamento de uma vantagem devida em troca de um sufrágio solicitado. E a grande mudança que eu vejo é essa. É porque antes tinha aquele voto de consideração, aquele voto de convicção do partido, né? Você votava no partido desde o tempo antigo, desde a República Velha. Depois, quando você veio à época dos novos partidos, quando você teve o golpe, que veio Arena e MDB, né? Você mesmo assim, você tinha pessoas que votavam numa posição, não ficavam no muro. Aí veio o grande murista, né? Murista, não é humorista. Murista da política brasileira, que foi o Partido Tucano, né? E o Partido Tucano, a partir daí que ficava em cima do muro ali, querendo agradar um a outro e tal, etc. E hoje a gente perdeu a identidade dos partidos. Consequentemente, se perdeu a identidade dos políticos. E você vê exemplos em Santo Antônio gritantes de deputados que foram numa eleição pelo lado de Humberto, na outra eleição pelo lado de Evaldo, na eleição seguinte de novo pelo lado de Humberto, de repente rifa Humberto, sai em busca de uma outra opção, que seria o nosso atual vice, né? E, enfim, hoje ele está do lado do prefeito, numa disputa com o ex-prefeito para ver quem é o deputado mais votado. E, para isso, infelizmente, eu não estou vendo se medir esforços, não só de conquistas, de convencimento, mas principalmente de investimentos nesse convencimento através comenta-se, eu não posso provar nada, evidentemente, através de oferecimento de recursos,
enfim, de PIX, né? E que hajam PIX. Lamentável isso, porque quando a gente dá um voto sem um compromisso, né, com o plano, o projeto, as possíveis ações futuras, a gente compromete esse voto, porque perde a condição de cobrar. Não foi um voto dado, foi um voto vendido. E quem vende e recebe o pagamento não pode reclamar do uso que está sendo dado a uma mercadoria que era dele e ele, em troca de uma vantagem, ou financeira, ou de um emprego, ou de uma posição, ou o que seja, ele transferiu para outro. Lamentável, muito lamentável isso, porque na verdade o que a gente vê, Nani, é que ninguém está preocupado em ter prestação de serviço à altura do reconhecimento de um futuro eleitor. A gente está vendo se os comentários que a gente ouve não, eu já tenho reservado tanto porque eu vou apoiar o deputado fulano, o deputado vai mandar tanto e eu vou fazer a campanha dele, investir tanto, guardar um percentual que já vai ser um investimento futuro para a minha campanha de vereador. Enfim, isso é uma pena, porque um instrumento valioso como o voto está sendo desperdiçado, né, numas negociações. Amigos e eleitores e pessoas, né, até seguidores em termos políticos, em termos religiosos, em termos profissionais, né, que utilizam